Então vamos lá. Capítulo 22, página 284, número 1. Um recipiente contém gás perfeito sob pressão de 5 atm. Então a pressão que ele dá é 5 atm. É momentaneamente aberto, deixando sair 1/5. 1/5 da massa gasosa. Então presta atenção. 1/5 de mols sai. Sem variar sua temperatura. Nessas condições, determine o valor da pressão que o gás passa a exercer no recipiente. Então, qual é a nova pressão que vai ter nesse recipiente? Bom, preste atenção que ele diz que a temperatura ela não varia. Então a temperatura, eu vou botar o zerinho, né, para dizer que é final, inicial, é igual a temperatura final, tá? Preste atenção que nessa questão aqui, o que você tem que observar é esse detalhe aqui, ó. Ele diz que 1/5 de mols, eles vão sair do recipiente. Então, quantos mols vão ficar? Entendeu? Você vai ter que trabalhar com N igual a 4/5. Deu para entender ou alguém não entendeu? Hein? Solta a voz, hein? Dá pra entender, professora. Show. Dá pra entender. Obrigada. Então, como a gente está trabalhando com a relação de pressão, número de mols e temperatura, a gente tem que estar pensando na equação de Clapeyron, onde PV igual a N, R, T, né? Alguém fez de algum outro jeito? Não, né? Não. Então vamos lá. Bom, prestem atenção que o volume, né, ele vai permanecer constante, mas vamos lá. Então a gente vai fazer, a pressão é 5, porque eu vou considerar tudo inicialmente, né? O volume ele fala qual é não, né? Tá? Então vamos para aqui, né? 5V0 é igual a N, R, T0, né? Então quer dizer que... Eu vou botar um N inicial também, né? Professora, Oi? é 5 vezes quanto? 5 vezes V? É, V0, porque eu quero indicar que é o É que a inicial. imagem embaçou agora. Ai, embaixo mesmo. Mas é a minha conexão. Hoje minha internet tá ruim, o Wi-Fi caiu. Tá dando pra ver? Tenta aumentar na sua tela o quadro. Pra Agora focar, melhor. pra ver se foca só aqui. Bom, então vai ficar V0. Como a temperatura é constante, e o R também, eu vou isolar isso aqui, tá? Preste atenção. O número de mols aqui inicialmente é 1, né? Depois é que sai. Então, N0 é igual a 1. Eu tenho um inteiro. Tá bom? É como se eu tivesse 5/5, que vai dar 1. Então, aqui no lugar do N0, eu vou colocar 1, tá? Então, quer dizer que R T0 é igual a 5V0. Aí eu paro aqui, porque eu não tenho mais o que fazer. E vou pensar na condição final, né? Quando eu abro o recipiente e sai esse 1/5 de mols. Aí vai ficar PV, N, R, T. Eu sei que esse T, ele é constante. Então ele vai ser igual a T0. Então vai ficar P vezes o volume também é o mesmo, tá? Porque ele tá falando de um recipiente. Ele só abriu, deixou escapar alguma coisa e fechou.
mas o volume continua sendo o volume do recipiente. Então, V é igual a V0, tá? Então aqui eu vou escrever V0 igual a 4/5, que foi o que a gente teve no final, RT0. Sendo que esse RT0 aqui, a gente sabe quanto que vale, né? Vale 5V0, tá vendo? Ó? Vou substituir aqui. Então, P... Aí eu vou passar esse V0 dividindo também, tá? É 4/5 vezes 5V0. Aí esse V0 eu passei dividindo, eu vou jogar ele aqui embaixo. Só pra ficar bem claro que eu vou cortar. Aí, ó, eu vou cortar o V0 com V0, o 5 com 5. Então, a pressão é igual a 4 atm. Deu pra entender? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fale agora o cálice para sempre, hein? Eu havia feito, eu acho que foi de um jeito errado. Tanto que o meu havia dado 6,25, porque eu fiz igual transformação isotérmica. Entendeu? Eu não sei. Mas aí a transformação... Direto. Mas aí a transformação isotérmica, né? Você tá falando lá pelas leis, né? Você não considera o número de mols. Aquelas transformações são para quando a gente tem um mesmo número de mols. Então, se houve um escapamento de número de mols, você não consegue utilizar aquela lei. Entendeu? Por isso que deu errado, deu diferente. Porque aquilo ali é quando eu tenho uma pressão, uma temperatura e um volume inicial e faço uma transformação sem mexer na quantidade do número de mols. Aí eu altero ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura final. Entendeu? Então, se eu tiver mudança no número de mols, não pode usar aquelas leis, não. Eu acho que é a lei de Guy, né? Gay-Lussac, não é? O nome? Uhum. Os nomes eu sempre confundo. É a primeira. Ah, não. É Boyle. Então, eu posso continuar? Boyle Mariotti. Isso mesmo. Vou apagar aqui, tá? Uhum. Eu vou fazer nessa mesma página o número 4. Um recipiente cilíndrico provido de êmbolo contém N mols de um gás ocupando um volume V a uma temperatura T. Então ele diz que inicialmente, ó, N0 é igual a N, o volume inicial é igual a V e a temperatura inicial é igual a T. Determine o número de mols que deve deixar o recipiente. Preste atenção, o que eu falo que vocês têm que ter atenção nessa avaliação são nesses detalhes. Preste atenção que ele não quer o número de mols final. Ele quer o número de mols que eu devo deixar sair do recipiente. Tá entendendo a diferença? De forma a manter a pressão constante, então vou ter que P0 é igual a P. E se o gás for aquecido a temperatura 2T e o volume reduzido a V sobre 3. Então, a temperatura final
vai ser 2T e o volume final vai ser V sobre 3, tá? Então, ó, a pressão vai ser constante, então o processo isobárico, né? Mas a gente tem essa relação de temperatura e volume final, tá bom? Então vamos lá. Perceberam que é praticamente a mesma questão que a gente acabou de fazer, né? Ele fala do número de mols. Eu vou poder usar o Pivot-Povetot, né? Ou alguma daquelas outras leis? Não, né? Porque aquelas não levam em consideração o número de mols. Então eu vou ter que usar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Aí, para um processo inicial, né? Para um processo inicial, vocês querem que eu reescreva? Mas, ó, ele diz que N0 vai ser N, ele diz que V0 vai ser V, e ele diz que T0 é T. Ou seja, ficou a própria equação de Clapeyron. Então, aqui você tem a situação 1. Né? Agora, a gente vai escrever a situação 2. Aí eu vou ter a pressão, ó, continuo chamando de P, tá? O volume agora é V sobre 3, ó. Então, V sobre 3 igual a N', tá? Só para diferenciar. R é uma constante e a temperatura ela passa a ser 2T, tá? Bom, então você pode pensar só um minutinho. Bom, não esquece a comida. Tá. Vamos lá. Bom, se eu passar o 3 para cá, eu vou ter PV aqui igual a esse PV. Aí eu vou igualar esses outros dois membros. Ou, quem é mais safo na matemática, divide uma equação pela outra. Também pode, tá? Eu vou passar esse 3 multiplicando esse 2 aqui. E vou jogar ele lá pra frente da equação, tá? Então eu vou ter PV igual a 3 vezes 2, N' R, T. Então, PV vai ser 6, N', R, T. Pronto, essa é a minha situação 2. Aí eu vou dividir dividir não, vou substituir, ó. Se PV é igual a PV, eu vou ter nRT igual a 6, N' RT. Né? Então vai ficar 6 N' RT igual a nRT. Aí observem que eu posso cortar, ó, o R com R, o T com T, né? Então N' é igual a N sobre 6. Então, o que eu posso concluir aqui? Hein? Pensa na fração. Vamos, gente, solta a voz. Que N' é igual a N sobre 6. Muito bom. O que é isso daqui? Eu tô dizendo que o meu novo número de mols é 1/6 do que eu tinha inicialmente. Mas ele não quer saber o quanto que ficou. Ele quer saber o quanto que escapou. Então, se eu tenho que N' é 1/6 de N, para eu ter 1/6 é porque fugiram quantos? 5/6. Isso aí.
mais uma vez, a gente tem que ter atenção ao enunciado, né? Porque aí vai ter a opção lá, 1/6. E vai ter a opção lá, 5/6. Aí o aluno desatento vai marcar o quê? 1/6. Tá entendendo por que eu falei daquela situação de enviar, né? Nem a cara fazer isso. Professora, Oi. na sua prova, você vai mandar um link pra gente com as questões, aí a gente vai fazer? Ih, não entendi nada. Picotou, fala de novo. É porque você falou que a prova ia ser objetiva, né? Aí vai ser tipo aqueles links que a gente aperta e vai ter que Sim. botar lá? Isso mesmo. É pelo Google Formulários. Então você vai clicar no link. Entendi. O quê? Ah, não acredito que você não conseguindo me ouvir, eu tô falar um tempão. Mas tá bom, a parte que saiu 5/6 de mãos. Porque aqui eu fiz toda a conta considerando que o N' é o meu novo número de mouse. Então, quando eu chego aqui, o que quer dizer essa resposta? Quer dizer que o meu novo número de mouse é 1/6, né? 1/6 do que eu tinha inicialmente. Porque eu disse que N inicial era N. Então, ó, o novo número de mouse, N', é 1/6 do que eu tinha lá no início. Entendeu? Sendo que o enunciado, ele não pergunta o quanto que ele tem agora. Ele perguntou o quanto que fugiu do recipiente. Então, se eu tenho 1/6, é porque fugiu quantos? 5/6, para poder virar um inteiro. Entendeu? Ah, entendi, obrigada. Nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Essa matéria é bom a gente revisar porque tem um tempão que a gente viu, né? A gente chegou a ver essa matéria na escola? Sim, né? E eu não lembro. Não, As coisas eu acho começam que a se gente misturar. fazia dilatação. A gente parou de dilatação na escola, Rafa. Ah, é verdade. E, então essa eu fiz videoaula. No papelzinho ainda, que eu não tinha quadro. Verdade, lembro agora. Olha, agora eu vou fazer a número 5. Número 5 do Aplicando a Teoria. Tá? Daqueles exercícios resolvidos. Qual é a página, por favor? É a 287, eu acho. É a dos exercícios resolvidos, certo? Isso. Ah, Tá. só 287. Dois recipientes se comunicam por meio de uma válvula inicialmente fechada. Um dos recipientes contém 15 litros. Então, V1, 15 litros. De um gás sob pressão de 1 atm. Pressão 1 atm. E o outro com capacidade de 10 litros está vazio. Suponha que a temperatura se mantenha constante. Então, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Qual será a pressão do gás nos dois recipientes após a abertura da válvula? Então, ele quer saber a pressão final. Aí, nós temos que pensar sobre algumas coisas. Inicialmente, então, a gente só tem o recipiente 1, né? Então, quer dizer que a pressão inicial é a pressão que está contida no recipiente 1, porque no recipiente 2 não tem nada. Então, a pressão inicial vai ser P0, tá? E o volume inicial vai ser o volume apenas do V1.
Porque a gente sabe que o volume de um gás é o volume do recipiente onde ele está contido. Quando eu abro a válvula, esses dois recipientes eles se comunicam. Então quer dizer que o gás que ele tenta ocupar todo o recipiente, ele vai ser distribuído para o segundo recipiente também. Então, né, o volume do final do gás vai ser o volume que eu tenho no primeiro recipiente com o volume do segundo recipiente. Ou seja, 15 mais 10. Que vai dar 25 litros. Alguém não entendeu essa parte aqui? Hein? Não entendi. Não entendi. Não entendi ou não entendi? Não, entendi, professor. Tem que aproveitar quando vocês falam, né? Bom, aí a gente tem que parar pra pensar que aqui ele só fala de pressão, volume e temperatura. Ele não fala de número de mols, nada disso. Então a gente pode pensar lá na lei de Boyle ou na lei geral dos gases. Eu digo para vocês que é sempre melhor partir da lei geral dos gases perfeitos, porque você tem PVT Povatol. Aí o que for igual você só corta, né? É melhor do que ficar gravando tipo a particularidade de cada uma. Então, partindo do PVT Povatol, como eu tenho que as temperaturas, elas são constantes, né? É um processo isotérmico, eu corto a temperatura e a temperatura. Então vai ficar PV Povol, que é a lei de Boyle. Bom, a pressão final é o que eu quero descobrir. O volume final. A pressão inicial é 1 atm e o volume inicial é 15 litros. Então a pressão vai ser 15 dividido por 25, né? Simplificando por 5, vai dar 3/5, que é igual a 0,6 atm. Alguém não entendeu essa parte? Vocês estão aí, né? Entendi. Ai, que lindo. Fico feliz. Porque a saudade é grande. Bom. Alguém ia falar alguma coisa? Agora a gente vai para o número 14 dessa mesma página. É aquela assim, uma garrafa aberta contém ar. Acharam aí? Sim. É do... Sim. Aplicando a teoria, né? Vou apagar aqui, tá? Essa mesma página, né? Como é que é a página mesmo? 237. Então vamos lá. Uma garrafa aberta contém ar a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Então, inicialmente, temperatura é 27 graus Celsius. A garrafa é então hermeticamente vedada e posteriormente aquecida. Considerando o ar como gás ideal e desprezando a variação de volume da garrafa, determine a que temperatura o conjunto deve ser aquecido. Então ele quer saber a temperatura final. Para que a pressão exercida pelo ar aumente em 20%. Aí ele pede para considerar a pressão do local 1 atm.
Bom, preste atenção no seguinte. Primeiro, eu posso ter essa temperatura em graus Celsius? Não. Não, então tenham cuidado. Vocês sabem que eu sempre, né, vou trocar. Então, 227 mais 273 vai dar quanto? 300, né? Isso. Eu adoro que nessas questões sempre é 300. Você vai no livro 300, Ou é 300, ou é 400, ou é 500. Sempre são esses valores assim, né? Bom, aqui a pressão. Preste atenção. Eu tenho 1 atm. Esse 1 atm corresponde a 100%, né? Aí ele diz que a pressão final aumenta em 20%. Então quer dizer que no final eu vou ter quanto de pressão? Como é que eu faço essa transformação aqui? 1,2, isso mesmo, tá? Então cuidado com esse aumenta, porque aí o aluno, né, pega e põe apenas 0,2. Não, ele tem o que ele tinha inicialmente, mais esses 20%. Então vai dar 1,2, tá? Lembrando que eu tô pensando aqui de forma percentual. Eu tô considerando que esse 1 atm já é o 100%, tá? Se não, você tem que calcular a porcentagem para acrescentar os 20%. Né? Se fosse 2, tá bom? Não seria 2,2, né? Deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Sim. Show. Então aqui é só a gente... ele fala no enunciado, né, que é um recipiente e fixo para a gente descartar que o recipiente está sofrendo dilatação, é porque ele está querendo dizer que o volume inicial vai ser igual ao volume final. E como é que a gente chama esse tipo de transformação? Isovolumétrica. Isovolumétrica tem outros dois nomes. Isocórica. Ou, falta um. Isométrica. Isso aí. Que isso, hein? Vocês estão afiados, gostando de ver. Eu ia Então, falar isobárico, que é a única coisa que eu lembro. Eu lembro também. Eu já ia soltar o isobárico. é porque a maioria dos processos, né, dos exercícios, ele fala quando é isobárico. Ou isobárico ou isotérmico, né? Incrível. Eles quase nunca falam quando é volume constante. Então, foi igual eu falei pra vocês. Eu prefiro pensar na lei geral. PV tipo Alvató. É muito mais simples do que gravar um monte de fórmula. Mas sem o V agora. Isso aí. Mas aí eu sei que, como é volume constante, vai ficar pitipotó. E aqui eu esqueci do ó. Pitipotó. Né? Aí ficou super simples de resolver. Gente, quem errar esse tipo de questão vai levar um cascudo, hein? Ainda bem que eu tô à distância. Quando a gente voltar, eu dou um cascudo. Então, a pressão final, a gente tem aqui, é 1,2 sobre a temperatura final, que é o que você quer descobrir. A pressão inicial é 1, né? Ou se você estivesse trabalhando com porcentagem, né? Você poderia pensar em 100 sobre 100 ou considerar apenas 1 mesmo, tá? Não faz diferença não. E a temperatura inicial é 300. Aí multiplicando cruzado, vai ficar T é igual a 300 vezes 1,2, que dá quanto? 360. E se eu pedisse a resposta em graus Celsius? 87. Que isso, hein? Aqui ele não especificou, né? Só pra gente relembrar. Agora
agora a gente vai pro capítulo... Ficou alguma dificuldade, alguma dúvida nesse capítulo 22? Que o capítulo 22 foram essas questões que me mandaram para eu relembrar, né? Professora, tá gravando ainda, né? Deixa eu olhar aqui. Tá sim. Só pra conferir. Já temos 40 minutos de aula. Quer dizer, tirando os problemas técnicos, né? Deve ter meia hora. Então, agora a gente vai pro capítulo 23. A matéria de segundo ano é mais tranquila, não é não? Vocês não acham? Sim, eu acho espelhos tranquilíssimos. Os deveres de espelho rindo. Eu não gostei também, não. De Eu gostei de espelhos? espelho. Professora, eu vou poder te falar isso ano que vem. Ah, o seu é diferente, né? Ah, é verdade, você ainda não... É... Ah, mas você vai ver que é molezinha, tu vai tirar de letra. Pô, espelhos é pura matemática. É você pegar e traçar retas e fazer por semelhança. Pô, é muito tranquilo, é muito Por isso que eu legal. não sei fazer. Mas vai aprender, porque a gente ainda tá engatinhando, né, nessa parte. Mas quando entrar espelhos esféricos, eu acho mais legal do que espelhos planos. Mas por que a matéria dessa prova não foi espelhos? Que eu fazia rindo, tranquilinho, bem pleno. Pra que termodinâmica? Ah, eu quis dividir sem ficar muita coisa. Imagina se eu ponho comportamento dos gases, termodinâmica, introdução à ótica e reflexão, né? Reflexão da luz. Pô, iam ser 4 capítulos, eu achei muita coisa. Aí eu falei assim, eu vou fechar esse conteúdo de gases, né? E depois, pro próximo trabalho, aí a gente entra em introdução à óptica e reflexão. Eu achei que ia ficar mais bem distribuído, né? E menos coisa para vocês estudarem também, né? Senão, só Jesus, tadinho de vocês. Pois é. Bom, do capítulo de termodinâmica, lembrando que a gente tem uma lista de exercícios que nós resolvemos há pouco tempo, que eu já botei o gabarito lá no grupo. Então, vocês também devem dar uma olhada lá. E aqui eu acho que só tem pouquinha coisa pra gente fazer de termodinâmica, porque a gente fez essa revisão há pouco tempo, né? Tem 2 semanas só. Então tá bem fresquinho. Então vamos lá. A gente vai para avaliando a aprendizagem, aplicando a teoria. Número 9. Uma determinada massa do gás perfeito. Estão com ela aí? Qual é a página? Peraí que eu decorando. Ih, tem 296. 296. Número 9. Todos se acharam aí? Bom, Sim. então vamos lá. Uma determinada massa de gás perfeita é aquecida durante 30 minutos. Então, intervalo de tempo, 30 minutos. Por uma fonte de calor de potência constante e igual a 100 watts. Durante esse aquecimento, o gás expande-se e realiza um trabalho Eita Jesus, acabou? Acabou. De 1,2 vezes 10 à quinta joules. Determine a variação da energia interna do gás, ΔU, durante esse aquecimento. Viu por que eu silencio? Bom, o trabalho ele me dá, beleza, né? Então, eu sei que a variação de energia interna de um gás, eu posso calcular de 2 fórmulas. Ou eu calculo pela primeira lei da termodinâmica, que é Quetal, ou eu calculo com 3 meios,
de NR ΔT. Sendo que aqui eu não tenho meios, né, formas de calcular a temperatura. Então, eu não posso pensar nessa de 3 meios de NRT, ΔT. Eu vou ter que pensar na primeira lei da termodinâmica, né? Que tal? O trabalho, ele já me deu, né? Agora eu tenho que pensar na quantidade de calor. Como é que eu faço para calcular? Professora, é 10 elevado a 5 ali? É, 5 ficou estranho, né? Como é que eu posso pensar nessa quantidade de calor? Como é que eu faço para descobrir essa quantidade de calor? É igual em calorimetria, você tem que transformar de 30 minutos para segundos e você vai multiplicar pelos 100 watts que ele te dá para você achar em joules, que seria a quantidade de calor. Muito bem. Então vamos lá, 30 minutos são quantos segundos? 1800. Bom, aí a gente tem que lembrar, né, lá da matéria do primeiro ano, onde eu tenho a relação de potência. Potência vai ser o quê? A energia sobre o intervalo de tempo. Sendo que essa energia, na verdade, é o quê? A quantidade de calor. Então, a fórmula, né, potência Q sobre ΔT, na verdade vai ficar Q é igual a potência vezes ΔT. Tá? Isso aqui é a matéria do primeiro ano, inclusive, desculpa, gente, inclusive caiu, né, no primeiro trabalho avaliativo desse ano. Então, para eu calcular o que ficou fácil, que vai ser 100, que é a potência, vezes o ΔT, que é 1800. Só não pode esquecer de converter esse tempo, senão vai dar problema. Então, Q vai ser 180 mil joules. Ou 180 kg. Professora, por que você tem que multiplicar por segundo e não por minuto? Porque potência é watts. E watts corresponde a joule por segundo. Entendeu? Ah, sim. Então, como aqui, né? Então, quando eu aplico a fórmula desse jeito aqui, o que que eu tenho, ó? Eu teria que o joule, que é a unidade de medida da quantidade de calor, vai ser igual a joule por segundo, não é isso? Watts. Estou escrevendo a potência só. Multiplicado por quem? Pelo tempo. Se eu botar o tempo aqui em minuto, não tem coerência, né? Porque joule não é igual a isso aqui tudo. Eu tenho que colocar ele em segundos, tá? Porque aí você corta segundo com segundo, fica joule igual a joule. Bom, isso daqui é verdade. Por isso que obrigatoriamente você tem que converter esse tempo para segundos. Deu para entender? Entendi. Isso daqui é a dimensão do seu problema. Então, às vezes, você não sabe a fórmula. Uma dica que eu dou, principalmente quem já está fazendo pré. Você não sabe a fórmula, mas você sabe a unidade de medida de cada elemento que está envolvido ali. Então, é só você ver, né, a dimensão do seu problema. Entendeu? Você sabe que vai ter que, se é uma igualdade, eles realmente terão que ser iguais. E como é que você resolve isso? Você vai atribuindo as unidades de medida, tá? Até elas se tornarem iguais. Entendeu? Sim. Aqui é uma ótima dica aí para quando vocês forem fazer as provas. Que tem um física, pelo menos, né? Mas matemática também dá certo em algumas coisas. Então aqui eu vou escrever em potência, tá? Então Q é 1,8, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 a quinta joules. Show de bola, olha que molezinha essa questão. Aí agora sim eu uso o que tal, né? Então vai ficar 1,8 vezes 10 a quinta igual
1,2 vezes 10 à quinta mais ΔU. Aí eu vou passar esse 1,2 para lá, tá? Só para relembrar essa matemática básica aqui, para você subtrair, obrigatoriamente os expoentes têm que ser iguais, tá? Se não forem iguais, você não pode. Você tem que andar com a casa até que eles se tornem iguais. Aqui eu já fiz isso quando eu fiz essa potência aqui em cima. Então a gente vai ficar 1,8 menos 1,2 dá 0,6 vezes 10 à quinta. Então o ΔU vai ser 6 vezes 10 à quarta joules. Ou 0,6, né? Não tem problema não. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, essa é mais fácil que a do capítulo 22. É. Eu acho que aquela outra lista ela tá mais difícil. Tá, vou separando as informações. Então, bom, uma máquina térmica operando em um ciclo de Carnot trabalha em 3 temperaturas, menos 73 graus e 227 graus Celsius. Pode ir, filho. Então, observem que a gente está falando de ciclo de Carnot. Então, a gente não pode pensar em temperatura inicial e temperatura final. Cuidado com esse tipo de pegadinha. Nós vimos que no ciclo de Carnot, o T1 é a temperatura de quem, gente? Da fonte? Vamos, gente, solta a voz. Quente. Isso, T1 é a temperatura da fonte quente. Se a fonte quente, vai ser o maior valor ou o menor valor? Maior. O maior. Então, cuidado com isso, hein? Então, aqui a gente vai ter um. E tá acabando meus pilotos. Tem que comprar mais. Então, a gente vai ter T1 igual a 227 graus Celsius. Aí, eu sei que eu não posso trabalhar com graus Celsius, né? Eu tenho que trabalhar em Kelvin. Então, eu somo 273. Dá quanto isso aqui? 500? 500, né? 500. Aí a temperatura T2 é menos 73 graus Celsius. Aí o que eu tenho que fazer? Então, vê Blaze, filho. Mamãe já tá acabando. Então, ó, o T2 só pode ser a temperatura da fonte fria, né? Então, aqui, como tá em graus Celsius, eu somo 273 e vai dar quanto? 200, né? Porque aqui é menos. Então, vai dar 200 Kelvin. Bom, como ele fala de ciclo de Carnot, né? Eu sei que o meu rendimento é calculado por 1 menos T2 sobre T1. Porque ele se refere ao rendimento. Então, eu vou calcular para ver se isso daqui é verdade ou não. Bom, então o rendimento vai ser 1 menos. Vai dar mais patrulha canina, filho. Então, vai ficar menos 200 sobre 500. Então, o rendimento vai ser 1 menos... Quanto é 2 dividido para 5? 0,4, né? Isso. Rendimento vai dar 0,6, que é só multiplicar por 100% para transformar em porcentagem. Ou seja, é um rendimento de 60%. Então, a número 1 está errada. Né? Ele diz que é 40, mas na verdade é 60. Tranquilo? Eu vou apagar aqui para fazer 2 e 3, tá? Tá.
Então vamos para a segunda situação. Ele se refere aqui ao trabalho realizado, né? Bom, como é que eu vou fazer para calcular o trabalho? E eu apaguei o enunciado, mas tinha mais informação, né? Ele dizia no enunciado que cada ciclo recebe 500 joules da fonte quente. Então, preste atenção, se a fonte quente, esse calor vai ser chamado de Q1. Daqui foi o enunciado que te deu, tá? Bom, então se ele quer saber o trabalho, eu sei que eu tenho duas fórmulas para calcular o trabalho, né? Quando eu falo de ciclo de Carnot. Eu tenho trabalho igual a Q1 menos Q2. E eu tenho o trabalho, né, sendo calculado dentro da fórmula do rendimento. Onde o rendimento é igual ao trabalho sobre Q1. Bom, a outra fórmula eu não tenho Q2, por isso que eu não tenho como usar ela, eu vou ter que usar essa daqui. E o rendimento, eu achei aqui, ó, ele é 0,6. Então vai ficar 0,6 é igual ao trabalho dividido por 500. Então, 0,6 vezes 500 é igual a trabalho. Trabalho vai dar 300 joules. Tranquilo? Então, essa segunda situação aqui é verdadeira. Já vai voltar, tá? Voltou. Viu? Falei pra você. Até aqui tranquilo, pessoal? Posso continuar? Sim. 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 Tem Então- mais de uma opção correta, professora? Pode ser, né? Falta 3. Vamos ver a 3, se é verdadeiro ou falso. Porque aqui ele também dá nas opções. Somente a 2 é verdadeiro, somente a 3. Que é? Agora, que horas tem, gente? Meu filho quer saber. 10 horas. 10 horas. 10? É. Tá? Pera aí, rapidinho. Ó, tá dando Mickey. Ele adora Mickey. Vou botar Mickey pra gente poder terminar aqui. Bom, o calor rejeitado por ciclo para a fonte fria é de 200 joules. Então a gente tem que confirmar se esse Q2 aqui realmente é 200 joules, né? Então, eu tenho que pensar na fórmula. Tá, Lucas, senta lá, você não, meu filho. Espera um pouquinho, amor. Senta lá. Então, presta atenção. Então, eu tenho que pensar que a fórmula é trabalho é igual a Q1 menos Q2, né? Então, o trabalho, a gente viu que realmente é 300 joules, né? A gente calculou aqui. O Q1 ele deu no enunciado, ó. É 500. Aí a gente descobre o Q2. Então, Q2 é igual a 500 menos 300. Q2 vai ser... Isso aí. Então, quer dizer que essa terceira alternativa também é verdadeira, tá? Então, a 2 e a 3 são verdades. Seria, né, se fosse marcar, letra B. Bom? E é isso, pessoal. Deixa eu encerrar aqui o vídeo.